Depois de quase 7 meses de isolamento, ainda que com alguma flexibilização, é mais do que natural que estejamos todos com uma necessidade enorme de socializar, divertir e relaxar. E ver as pessoas que a gente gosta ao vivo. Aí vem a pergunta, posso viajar? A resposta é, depende. Vamos ver alguns pontos para te ajudar nessa decisão. Segundo o CDC, a Anvisa dos Estados Unidos, viajar aumenta a sua chance de contrair a Covid-19. Essa deve ser sua primeira consideração. Ainda de acordo com o CDC, uma pessoa não deve viajar nos tempos de Covid se não estiver se sentindo completamente bem, se teve contato conhecido com alguém com Covid nos últimos 14 dias, se tem alguma condição de risco para doença grave, eu tenho um post sobre isso, ou se mora com alguém vulnerável. Aqui vai uma consideração minha no caso de você morar com alguém vulnerável. Você pode considerar uma viagem desde que, ao retornar, mantenha o uso de máscara e distanciamento dessa pessoa por 14 dias. Se depois do exposto aqui você decidiu que vai viajar, considere que deve manter o tempo todo os 5 mandamentos da exposição de baixo risco. Usar máscara, manter o distanciamento de 2 metros, evitar ambientes fechados, evitar aglomerações e higienizar as mãos sempre que necessário. Qual o melhor meio de transporte? A melhor opção é a viagem de carro, por acomodar menos pessoas e pelo fato das janelas poderem ficar abertas se o carro estiver cheio. Se você for viajar de ônibus ou de avião, a máscara deve ser usada o tempo todo. Considere ainda uma proteção ocular se acreditar que pode ter gente sem máscara no ônibus ou no avião. Quanto mais tempo de viagem, maior o risco. Você vai viajar somente para relaxar ou vai visitar alguém? Se você for visitar alguém de alto risco para Covid grave, você tem que ficar de máscara o tempo todo e, idealmente, a pessoa com risco também. Qual é o risco na praia? O risco de contágio em locais abertos é sempre mais baixo. Mas se a praia estiver lotada, se ficar colado em outras pessoas, esse risco aumenta. Onde mora o grande perigo nas viagens? Principalmente na hora das refeições, no momento que estão todos sem máscaras e sem distanciamento. E muitas vezes em locais fechados. As refeições, mesmo as feitas em casa, têm que ser em locais bem ventilados, se possível abertos e com distanciamento. No restaurante, prefira sempre uma mesa do lado de fora. E se houver aglomeração, não entre. É preferível comer um cachorro-quente na rua. Lembre-se que o SARS-CoV-2 pode ser transmitido a mais de 2 metros de distância em aerossóis. E quem já teve a doença? Quem teve a doença com diagnóstico médico bem estabelecido e de preferência que tenha sido confirmado com PCR em suave nasal, pode ter mais tranquilidade para viajar. Hoje sabemos que a possibilidade de imunidade prolongada para a Covid é fortíssima. Mas mantenha a máscara em respeito aos outros que não sabem que você já teve a doença. E muito cuidado se o seu diagnóstico de doença prévia foi feita com base em um teste sanguíneo. A exceção do teste para a proteína S total do SARS-CoV-2, que raramente é feito aqui no Brasil, a quase totalidade dos testes sanguíneos tem muito falso positivo. Se você for viajar para o exterior, compre um seguro-saúde que dê especificamente cobertura para a Covid. Eu, particularmente, acho que as viagens para o exterior, nesse momento, são de alto risco. Quanto mais você seguir essas instruções, menor o risco de contágio para você e os outros. Se viajar, viaje com responsabilidade. Obrigado.